Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 10. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os olhos se começavam já a escurecer e não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. Correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai e deita-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Então veio o Senhor, ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. Quero deixar como título dessa mensagem, não o chamamento, mas as ferramentas que Deus ele tem nos dados quando ele nos chama. Para cada convocação, para cada um chamado, Deus ele tem uma forma de se dirigir a cada um diferente, de acordo com a pessoa que nós somos. Deus ele tem uma forma especial de fazer uma convocação a cada um de nós. Se nós fôssemos colocar aqui do início da Bíblia até o final, cada um que foi chamado por Deus foi chamado com uma finalidade, mas de uma forma diferente. E a cada um que Deus chamou dando-lhe uma ferramenta para que esse pudesse manuseá-la. Nós temos vários exemplos na Bíblia. Por exemplo, Elias, quando foi chamado por Deus, tinha sobre ele, além de um cinto de couro que cingia todo o seu lombo, uma capa que ele levava a todo lugar que ele ia. Aquela capa, para a gente não tinha, para eles na época, não tinha nenhum significado, mas para Elias representava a presença de Deus, o manto de Deus que estava sobre a vida dele. Samuel, quando foi chamado por Deus, a ferramenta que Deus deu para Samuel foi uma ferramenta muito poderosa, que poucos crentes têm a capacidade de obter essa ferramenta. Foi a ferramenta da audição. Samuel ele aprendeu a ouvir a voz do Senhor e obedecê-la. Deus, quando chamou a cada um daqueles que Deus chamou, por exemplo, a Josué, Deus deu uma ferramenta que era para que ele acompanhasse os mandamentos do Senhor, assim como ele acompanhou nos dias de Moisés, para que toda a vida dele Deus pudesse fazer maravilhas. A cada um Deus deu uma ferramenta diferente quando Deus o chamava. Mas uma coisa interessante, em primeiro lugar, quando foi que Deus chamou a cada um de nós e qual é a ferramenta que Deus ele tem posto nas nossas mãos para que possamos manuseá-la? Uma coisa interessante, nós crentes, na era em que nós vivemos no dia de hoje, por cumprimento da palavra de Deus, nos encontramos numa dificuldade muito grande em entender e reconhecer a voz do Senhor quando Ele nos chama para a sua obra. Para cada um que está aqui, o ide é o mesmo, ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas
a cada um que Deus escolheu, a cada um que Deus separou, a ferramenta que Deus colocou nas suas mãos, ela é especial para você utilizar conforme Deus ele te deu. Eu lembro o seguinte, que quando Jesus chegou perto da Galileia, Jesus viu Pedro pescando, disse para Pedro que ele queria transformá-lo em pescador de homens. As mãos de Pedro não serviriam mais para puxar a rede, para trazer peixe verdadeiramente, mas os peixes que Pedro traria dessa vez seriam as almas que por intermédio dele seriam resgatadas. Mas por que eu falei sobre a dificuldade que nós nos encontramos nos dias de hoje? A Bíblia diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Eu estava conversando, eu falei isso há um tempo atrás com um pastor, que ele estava falando, lembrando das épocas antigas, né, as coisas que acontecia antigamente, que nós não vemos mais acontecer nos dias de hoje. Eu sempre comento com a minha esposa, sempre converso com o pastor Ricardo. Uma coisa que entristece muito o coração de Deus é que todos aqueles que foram chamados, a maioria deles buscava o Senhor, buscava entender o que Deus queria, buscava servir a Deus com integridade, buscava estar na presença de Deus, compreender a Deus, para que pudesse usar as ferramentas que Deus lhe havia entregue nas suas mãos. Mas o problema que nós enfrentamos hoje é que a maioria dos crentes em Cristo Jesus, não só os jovens, toda a nossa geração, não consegue mais ter essa vontade de interagir com os céus, de procurar saber quem é Deus, procurar receber de Deus, sugar do Senhor aquilo que é bom para as nossas vidas. Hoje o jovem, hoje a nossa geração pensa muito no progresso material, pensa muito naquilo que nós vamos obter na nossa vida futura. Não conseguimos parar para entender que o mundo, ele vive nos dias de hoje, em torno da nossa vida, acontecendo muitas coisas, tudo com a permissão de Deus, mas acontecem coisas piores, sabe por quê? Porque eu e você não procuramos buscar ao Senhor com a nossa vida íntegra diante de Deus e conhecer o Senhor para usar as ferramentas que Deus tem posto em nossas mãos. Estamos vivendo um momento de incapacidade espiritual de recebê-lo em nossas vidas. Não conseguimos mais compreender quem é Deus e aquilo que Ele quer para nós e a vocação que Ele tem para cada um de nós. Fazemos muitas vezes aquilo que gostamos, aquilo que queremos, ou meramente vivemos um costume, uma rotina de vida, mas não conseguimos interagir com as coisas de Deus. Samuel, ele vivia num momento semelhante. A palavra de Deus, ela diz que nesse momento em que Deus chamava Samuel, o povo vivia uma mornidão espiritual, porque há muito tempo já não se ouvia mais a voz de Deus. Há muito tempo não se tinha uma visão, não se tinha uma revelação, não se tinha algo profundo que tocasse o coração do povo, para que o povo verdadeiramente fosse chamado diante de Deus a colocar a sua vida, a buscar ao Senhor integralmente. Deus precisava chamar alguém, Deus precisava vocacionar alguém para que a obra de Deus ela tivesse uma continuidade, para que outras pessoas pudessem ser alcançadas, para que maravilhas Deus pudesse realizar pela vida dessa pessoa e o mundo pudesse enxergar que ainda existia profeta em Israel. Nos dias em que vivemos hoje, nós vemos uma dificuldade muito grande. O povo não quer somar com os céus, o povo não quer interagir com as coisas de Deus, a ponto de não querer buscar a Deus com a sua vida, a ponto de não querer se entregar para Deus, se devotar para Deus de verdade, para receber aquilo que Deus já tem proposto para cada um de nós. Preste bem atenção numa coisa que eu vou te dizer nessa noite, jovem. Deus, ele já te chamou e já te entregou uma ferramenta nas tuas mãos. Mas como é que você vai usar essa ferramenta? Como é que você vai manusear essa obra que Deus tem colocado nas suas mãos? Como é que você vai conquistar vidas para o reino dos céus?
Como é que você vai verdadeiramente trabalhar para Jesus em busca de um galardão, pensando você em verdadeiramente somar com Deus? Quando é que você vai se despertar para isso e ver que a obra de Deus, ela ainda não se desenvolveu, ainda está parada? Deus ainda deixou de fazer muitas coisas na minha e na tua vida, sabe por quê? Porque não queremos interagir, não queremos conhecer, não queremos devotar a nossa vida para o Senhor. Sabe qual é a diferença minha, sua, para Samuel? Sabe onde é que Samuel vivia o tempo todo? Na casa do Senhor. Samuel foi entregue na casa do profeta Eli, para que lá ele fosse preparado e ungido de Deus, para que ele tivesse condições de profetizar ao povo aquilo que Deus lhe havia determinado. Por intermédio dessa preparação, Samuel não se tornou somente profeta, mas também juiz em Israel, ao ponto de que quando o povo rejeitou o reinado de Deus para encontrar um homem, Samuel se sentiu abalado, como se o povo estivesse abandonando a ele, de tanto que ele se dedicava para o Senhor. Quando nós falamos em estar na casa do Senhor, muita gente pensa que é ser beata. Não, tem que viver na igreja 24 horas por dia, cada segundo intensamente. Você não tem que viver na igreja, mas você tem que ser igreja 24 horas por dia. Jesus, ele tem que reinar em você cada segundo da sua vida. A sua busca, ela não é só quando você está sentado dentro da casa de Deus. É quando você está no seu trabalho, quando você está na sua casa, quando você está no seu convívio corriqueiro. Você tem que ser igreja de Deus constantemente para que as obras do Senhor possam ser manifestas na tua vida. Deus só fez coisas grandes na vida de Samuel porque ele entendeu como ele ia manusear as ferramentas que Deus havia lhe dado, mas é porque ele se tornou igreja verdadeiramente de Deus para que Deus pudesse usá-lo. A Bíblia diz que Ana, ela chorou aos pés do profeta, e após entregar aquele moço diante de Deus, ela esqueceu, ela deu ele para Deus. Independente do amor que seu pai e sua mãe têm por você, você pertence a Jesus. Independente do carinho, carisma, da devoção, do cuidado que o teu pastor tem com você, a sua vida pertence a Jesus. E em primeiro lugar, você tem que dedicar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tudo que você faz na sua vida tem que ser para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Todos os momentos da sua vida, toda hora, em tudo que você vai colocar as suas mãos, se não for para a glória de Deus, nada vai acontecer. Nada flui. Deus quer que você devote a sua vida de verdade para Ele, para que Ele possa fazer coisas grandes e maravilhosas. E diz assim o texto: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado em seu lugar, os olhos que já se começavam a escurecer, e não podia ver, estando também Samuel deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel. Aconteceu vários eventos até que Deus chamasse a Samuel. Quando nós falamos de servir a Deus, é servo no sentido literal. Ser servo não é você fazer de Deus o seu servo. Tem gente que confunde, né? Nós somos servos de Deus, não Ele é o nosso servo. Nós achamos que Deus, Ele tem que fazer tudo o que queremos na nossa hora ou quando nós queremos.
Ser servo de Deus significa você entregar a sua vida e deixar que Deus dirija a sua vida como Ele quer. A primeira coisa, o primeiro aspecto que nós vemos na vida de Samuel para que ele fosse chamado e para que ele comece a executar a obra do Senhor com as ferramentas que Deus havia lhe entregue, é que Samuel se coloca à disposição de Deus para servi-lo com toda a sua vida. Sabe o que Samuel fez? Ele foi servir aos pés do profeta. Muitos jovens não crescem, não recebem conhecimento, não querem verdadeiramente crescer diante de Deus. Sabe por quê? Porque não procurou um profeta Eli para que ele pudesse estruturar a sua vida. Deus colocou aqui na sua igreja o pastor Ricardo, a irmã Rosa, a irmã Adriana. Colocou cada um dos irmãos aqui para que você, se tiver dificuldade de servir a Deus, você pode chegar perto e receber um pouco mais do Senhor. Como Samuel, assim ele fazia, mas se entregando à disposição de que Deus ele trabalhe na sua vida. A palavra de Deus, naquela época, ela era de muita importância, tinha uma importância muito grande, porque poucas pessoas tinham esse conhecimento. Mas felizmente hoje nós temos a palavra de Deus nas nossas vidas também. Mas ela continua sendo extremamente valiosa. Mas sabe o que está acontecendo? A palavra de Deus ela está perdendo valor para nós. Porque nós não estamos dando o valor que essa palavra ela tem que ter. A palavra de Deus hoje é um livro curtido numa cerimônia religiosa. Abre só aqui, ouve a palavra, se guardou, se não guardou, uma outra hora se você ouvir, talvez Deus venha falar com você novamente. Uma vez eu ouvi uma expressão que eu tento às vezes aplicar isso em mim. Alguém virou para mim e falou assim: tu tem a coragem de andar nu no meio da rua, de frente de todo mundo, diante de todo mundo? Falei, claro que não tenho essa coragem. E ele perguntou assim para mim, mas nem um pouquinho mesmo de coragem de sair aí correndo pelado pela rua? Falei, eu não tenho essa coragem. Aí ele virou para mim e falou, sabe o quê? Você tem vergonha de fazer isso, não tem? Mas muitas vezes você faz isso. Porque estar sem a palavra de Deus é você estar nu. Se você não tem a palavra de Deus na sua vida, você não tem vestimenta. Você tem coragem de ficar sem comer mais de um mês? Não tem. Ficar sem a palavra do Senhor é você ficar sem se alimentar. Você tem coragem de ficar mais de 7 horas sem beber algum tipo de líquido, seja água, seja refrigerante, suco? Não tem como. Ficar sem a palavra de Deus é a mesma coisa que você sentir sede. E eu vi essa expressão e tento aplicar na minha vida. Eu não quero andar nu. Eu quero estar vestido e protegido com a palavra de Deus. Semana passada os devotos estavam vestidos e protegidos com as armaduras de Jorge. Mas eu quero estar vestido e protegido com as armaduras de Deus na minha vida, que vem por intermédio da palavra do Senhor. Você nunca vai conseguir usar as ferramentas que Deus tem posto nas suas mãos se você não der importância para a palavra de Deus na sua vida. Cantar é bom, eu também gosto muito, apesar de não ser cantor, mas eu também gosto muito de louvar ao Senhor. Você sair por aí pregando, um teatro, é bom, é bonito você contracenar. Eu não tenho a menor vocação, não gosto, mas é bonito quando a gente vê. As qualidades que você tem não se supera se você não aplicar a palavra de Deus na sua vida como prioridade. Diz aqui a palavra do Senhor, que a palavra de Deus do Senhor era de muita valia naqueles dias, porque não tinha quem pudesse expressá-la. Uma coisa interessante, eu falei hoje na consagração sobre o voto de Genebra. Eu sou muito ligado a isso, mais por conta do militarismo.
São várias regrinhas que tem, que é para defender, na verdade, o ser humano das atrocidades que são vividas em períodos de guerra. E a Suíça, antes de fazer a reedição do Voto de Genebra, ela fez a inclusão dos votos religiosos, que eram extremamente importantes. Lutavam, combatiam, faziam atrocidades, não tinha lei, não tinha quem pudesse coibir qualquer tipo de coisa que acontecesse numa guerra. Para os irmãos terem uma ideia, um campo de batalha é um campo que não tem lei. Por quê? Já infringe a primeira lei que nós temos, que todo cidadão ele tem a liberdade de desfrutar da sua própria vida. Então, num campo de batalha, você está ali para matar ou para morrer. Então, a lei de Genebra ela inventou uma série de artifícios que evita o problema das mortes que acontecem em cenários de guerra. Para os irmãos terem uma ideia do que eu estou falando, quem lembra que há pouco tempo atrás os Estados Unidos foi condenado por atitudes criminosas em relação a prisioneiros de guerra, pessoas que foram presos, eram expostas ao ridículo, ficavam nuas, eram violentadas, eram esquartejadas e assim por diante. Então essa Constituição de Genebra, ela faz essa proteção do ser humano. Só que ela não tinha parte da inclusão religiosa. Que dizem que em toda a área de batalha, antes e depois, tem que ter uma concentração ecumênica, que é para entregar a Deus a vida daqueles que vão guerrear. É mais ou menos isso. Só que não tinha inclusão religiosa, por quê? Porque ninguém tinha conhecimento da palavra de Deus. Ninguém tinha essa autonomia de pegar a Bíblia, desfolhar, aprender, tentar conhecer o que acontecia. Aí criou-se uma expressão logo após dessas ilustres interpretações da Bíblia para eles, que era post tenebras lux, depois das trevas a luz. Tudo passou a se tornar novo, tudo se passou a se tornar vivo, tudo teve uma importância a partir de que a palavra de Deus ela fez parte da vida daquele povo. Então, uma coisa interessante, quando Samuel, ele verdadeiramente vai ouvir a voz de Deus, ele recebe luz na sua vida. Mas tem uma expressão aqui, existia um rito, que aqueles que viviam em devoção ao templo, a lâmpada de Deus, era como se fosse a direção do que Deus iria fazer. Eli, ele estava já velho, com a sua visão escurecida, apesar de estar com sono, como declara a palavra de Deus, mas a lâmpada de Deus ainda não tinha se apagado dentro do templo, como era uma tradição. Entenda bem uma coisa, quanto mais você der importância para a palavra de Deus, mais a luz do Senhor ela vai resplandecer sobre a tua vida e vai se manter acesa dentro de você. E uma outra coisa que acontece posteriormente, Samuel, quando ele ouve a voz de Deus pela primeira vez, ele está numa situação de comodidade. A Bíblia diz que Samuel já estava deitado, pronto para o sono. Acho que a pior coisa que tem, e eu estou vivendo isso na pele, é quando alguém tenta te acordar. Quando você está dormindo, alguém vem te chamar. Por que eu estou falando para os irmãos que eu estou vivendo isso na pele? Porque mulher grávida é só Jesus. Eu falo que vou sair ali, se eu deitar para descansar um pouquinho, vem ela. Ednei. Enquanto eu não acordo, ela fica. Mas tu falou que é só Deus, não é brincadeira não. A pior coisa que tem é você estar ali naquele soninho gostoso, curtindo bastante, e vem alguém ali para te acordar. Mas sabe o que Deus está dizendo para você? Se você quer utilizar as ferramentas do Senhor, levante-se agora para ouvir Deus falar com você. Sai desse sono da indolência. Sai dessa prostração que se encontra na tua vida.
Dá lugar agora para vigor, para você se levantar, para você se colocar disposto, para que Deus ele possa falar com você. Todas as vezes que você vai ouvir Deus falando com alguém, a primeira coisa que você entende é que essa pessoa que está ouvindo a voz de Deus, ela está de pé. Sabe por quê? Porque Deus ele não fala com homem e mulher prostrado. Se você quer ouvir a voz de Deus, para você executar com as ferramentas que Deus tem te dado a obra do Senhor, se coloque de pé nessa noite diante do Senhor, para que Ele possa falar no teu coração. Samuel, quando ele ouviu a voz de Deus, ele se colocou de pé, porque ele estava deitado pronto para o sono. Irmãos, não estamos em épocas de dormir. A Bíblia diz que se o senhor da sua casa soubesse a hora que o ladrão viria, ele ia ficar de escolta na porta da sua casa. Você não sabe quando Deus ele vai permitir uma assolação contra você. Você não sabe quando o diabo vai se levantar contra a sua vida para tentar roubar a felicidade que Deus tem colocado no seu coração. Você não sabe quando as coisas vão acontecer, mas Deus quer que você se coloque de pé espiritualmente para que Deus ele possa te esclarecer tudo o que vai acontecer. Porque tudo que Deus falou com Samuel era coisas que estavam acontecendo e ninguém conseguia enxergar. Mas Deus só fala com aquele que está de pé diante dele. Estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse do templo, o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. A ferramenta que eu coloco aqui para Samuel é a ferramenta da audição. Toda a trajetória de Samuel nós vemos uma coisa interessante, que Samuel ele era um homem extremamente obediente àquilo que Deus determinava. Quando Samuel ouviu a voz de Deus que era para ele sair, pegar o chifre de azeite e ir até a casa de Jessé, o belemita, que ali ele ia ungir um rei chamado pelo coração de Deus, tinha que ser muito obediente a Deus, muito. Porque ninguém naquela época, nem mesmo o profeta, ia querer contrariar o seu rei. Mas Samuel ele teve coragem de ir lá e fazer aquilo que Deus havia determinado. Todas as vezes que nós vemos Deus falando com Samuel, ele se coloca à disposição a obedecer a voz de Deus. Uma das ferramentas bonitas que Deus coloca na vida de um homem é na vida de Isaías, quando ele tem um encontro com Deus. A ferramenta que Deus coloca na vida de Isaías é a capacidade de ser enviado para falar aquilo que Deus determina. Mas na sua vida, nessa noite, o que Deus tem determinado é que você aprenda a ouvir e obedecer a voz do Senhor. Quando você colocar em prática essa ferramenta da obediência e da boa audição à voz de Deus, Deus ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Eu vi uma coisa interessante, a um determinado tempo, todo mundo pode escutar, mas nem todo mundo consegue ouvir. Escutar é aquela velha expressão, entra por um ouvido e sai por outro. Você escutou, foi falado. Mas ouvir é você pôr em prática aquilo que você escutou. Não é somente você escutar, mas é você pôr em prática aquilo que você escutou. Deus ele tem falado com você nessa noite, para você se colocar à disposição do Senhor, servi-lo integralmente, para você ouvir a voz de Deus, dar importância para a palavra de Deus na sua vida, para você se colocar verdadeiramente na condição de servo do Senhor, para você ouvir o que Deus tem para te falar e você executar a palavra do Senhor sobre a tua vida. Aí você vai ser bem-sucedido como foi Samuel. Você vai receber as vitórias que Deus ele deu na vida de Samuel. Você vai ser separado, não somente escolhido, mas separado como foi Samuel.